Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o segundo episódio da nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com. Acessar também meu Instagram, eu.fernandagonçalves. E também a usar o nosso canal aqui de WhatsApp, DDD 22 992221003. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre 5 tendências. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vindo a esse podcast, nessa nova temporada incrível de 2025. Feliz Ano Novo de novo! A gente não pode perder essa coisa gostosa, né? Que é desse ano. Acho que janeiro todo a gente pode comemorar isso. E vamos falar sobre 5 tendências que saiu na Exame no dia 6 de janeiro, que são 5 tendências transformadoras que irão definir o sucesso dos líderes em 2025. Essa matéria é do Joaquim Santini, e eu quero compartilhar com vocês aqui as 5 tendências que ele traz. Eu diria que não são grandes novidades, mas eu achei importante esse compilado para a gente ficar atento às questões desse ano, tá? Eu acho que é importante a gente olhar para essas 5 tendências sim e ver como que a gente pode, de fato, adaptá-las, melhorá-las, implantá-las no nosso dia a dia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse podcast especialmente, tá? É ler a matéria e contribuir com os meus pensamentos. Já quero pedir para você pegar aí a sua garrafa de água, sua caneca de chá, o café ou de chimarrão e vem aqui escutar esse dedo de prosa aqui com a gente, tá? A primeira tendência, né, que ele traz é o seguinte: priorizando o bem-estar e a saúde mental, o imperativo para os líderes. A gente sabe, né, desde a pandemia, o quanto que priorizar o bem-estar e a saúde mental da equipe e a do próprio líder é fundamental. Então, abre aspas. Nos últimos anos, fatores como a pandemia de Covid-19, o aumento do isolamento social e da cultura do espetáculo, a busca incessante por mais e a polarização social cada vez maior ressaltaram a importância crucial da saúde mental e do bem-estar no local de trabalho. Em 2025, os líderes serão desafiados a criar ambientes de apoio onde os funcionários se sintam valorizados, seguros e capazes de apresentar seu melhor desempenho, independente das turbulências externas. Essa tendência envolve a implementação de programas de bem-estar abrangentes, redes de apoio compassivas, opções de trabalhos flexíveis
e o cultivo intencional de uma cultura que priorize o equilíbrio genuíno entre vida pessoal e profissional. As organizações que abordarem proativamente os desafios da saúde mental com empatia e compaixão e colocarem o bem-estar do ser humano, a sustentabilidade do planeta e a prosperidade como valores fundamentais da sua gestão, criarão ambientes de trabalho que não apenas prosperam, mas também inspiram e energizam seus funcionários. Fecha aspas. Olha, uma coisa que eu achei super interessante no texto dele foi ele falar de prosperidade, né? De englobar o todo, que é o ser humano, o planeta e a prosperidade, quanto que as empresas estão de fato praticando o valor, não só fazer dinheiro por fazer dinheiro, sabe? Mas o que a empresa entrega de fato, né? Qual é o propósito dela enquanto empresa para a sociedade? E isso é muito importante a gente olhar para isso. Claro que nem todas as empresas estão pensando assim, infelizmente, mas acho importante falar sobre isso. E se de repente não é o caso da sua empresa, será que dá para começar a colocar essa intenção dentro da cultura organizacional? Vamos pensar sobre isso. E acho que algo importante aqui que eu gostaria de trazer para essa primeira tendência que ele traz aqui no texto da revista primeiro, eu acho importante o seguinte: é um desafio da liderança, mas ela não faz isso sozinha, se o colaborador não tiver esse valor também de bem-estar e saúde mental. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda vejo colaboradores que querem se matar de trabalhar. Colaboradores que querem ficar o tempo todo cumprindo o horário, não gostam de tirar férias. Enfim, tem certas atitudes que mostram que eles acreditam que eles precisam estar na empresa full time, como se eles fossem insubstituíveis, como se não funcionasse se eles não tivessem. Ou aquela questão que a gente pode levantar aqui para a gente pensar, do profissional que tem uma grande insegurança. E aí ele tem medo de se ausentar, alguém fazer melhor, fazer diferente, e ele perder o posto. Então, precisamos pensar sobre isso, tá? E como que a cultura da empresa realmente colabora para esse bem-estar de verdade e essa saúde mental. Então, às vezes, talvez você seja de uma pequena, de uma média empresa, você não tenha condição de implementar programas de bem-estar abrangentes, como o texto traz ali, mas o que você pode fazer para trazer à tona esse tema dentro do teu setor? Será que você pode, por exemplo, parar um dia da semana, conversar com todos os colaboradores 10 minutos sobre esse tema, sobre a importância de cuidar de si, da sua saúde mental, enfim, que na minha opinião também envolve buscar a espiritualidade, buscar atividades físicas, buscar contato com a natureza, e aí abrir esse debate, sabe, do que para os seus colaboradores, né, faz com que eles tenham mais saúde mental, o que eles fazem no final de semana para começar bem a segunda-feira, o que pode ser adaptado no setor para que essa saúde mental funcione ali, esse bem-estar aconteça na prática. Então, eu acredito muito que a gente precise ir para esse lugar do simples, da conversa direta. Às vezes um colaborador vai dar uma ideia que você não tinha pensado e que vai ser super funcional para a equipe. Então, eu penso muito nisso. Claro que as empresas que podem investir em programas de bem-estar, enfim, trazer empresas, né, parceiras que possam colaborar com isso, acho ótimo. Mas eu quero falar também para aquelas pessoas, para aqueles líderes que estão em pequenas e médias empresas e não têm condições hoje de implementar qualquer programa pago. E aí, o que nós podemos fazer? Então, fica aí a dica. Bom, a segunda tendência que ele traz potencializando a inteligência artificial, uma vantagem competitiva indispensável.
Abre aspas. A integração da inteligência artificial, IA, e outras tecnologias de ponta no ambiente de trabalho deixou de ser opcional para os líderes, tornou-se um imperativo. Nesse ano, os líderes precisarão ir além da simples compreensão dessas tecnologias. Eles deverão aproveitá-las ativamente para aprimorar a tomada de decisões, simplificar processos e obter uma vantagem competitiva decisiva. Os líderes, independentemente do setor, devem abraçar o poder das ferramentas baseadas em inteligência artificial para desvendar insights valiosos a partir de vastos conjuntos de dados, permitindo-lhes tomar decisões estratégicas com confiança e clareza. A IA tem o potencial de transformar as operações, não como objetivo de reduzir o quadro de colaboradores, mas de direcionar o talento humano para funções de maior valor agregado, voltadas para o cliente e criativas. Os líderes que adotarem essa tendência precisarão cultivar uma cultura de curiosidade tecnológica em suas equipes, garantindo que os colaboradores estejam capacitados e empoderados para usar essas ferramentas de forma eficaz e ir além do status quo. O equilíbrio harmonioso entre a engenhosidade humana e os recursos da IA será a marca registrada dos líderes do sucesso em 2025. Fecha aspas. Bom, que eu gostaria de colaborar com esse texto. Primeiro, que nós líderes possamos usar mais a ferramenta nesse ano e buscar cursos que nos ajudem a trabalhar, a fazer as perguntas certas, né, para a IA, porque se tem uma coisa importante nesse processo que faltou na nossa estrutura educacional e ainda falha na estrutura educacional de hoje, é que a gente não precisa fazer as perguntas, porque a gente já tem as respostas. E aí a gente tem dificuldade de saber o que perguntar, como perguntar, porque eu vou precisar ser clara, objetiva, assertiva quando eu vou conversar com uma IA, por exemplo. E fazer com que os colaboradores entendam que essa tecnologia não é para substituí-los, e sim, como bem colocado no texto, para na verdade, nos ajudar, né, com as demandas de maior valor agregado, o que é mais importante para o negócio. E deixar as questões mais burocráticas ou mais operacionais junto com a tecnologia também. Então, gente, a gente não pode mais ver a IA como uma concorrente, tá bom? Mas como a gente pode usar a IA como parceira de negócio, de implementação, de maior qualidade no nosso trabalho, de tempo. O que a IA pode estar fazendo que de repente ela faz em 10 minutos, 5 minutos e eu demoraria meia hora, 1 hora para fazer, sabe? É sobre isso, como otimizar, como a gente usar a IA de forma inteligente. A terceira tendência que ele traz é adotando uma liderança adaptativa e ágil, navegando em águas turbulentas. Abre aspas. Agilidade e adaptabilidade estão se tornando as pedras angulares da liderança eficaz como nunca. Os líderes que prosperam em culturas adaptativas e ágeis se destacam por promover um fluxo constante de comunicação aberta e honesta, assim como a criação de um ambiente onde as pessoas se sintam seguras psicologicamente e estabeleçam vínculos emocionais genuínos com a empresa. Eles também fomentam a colaboração entre as equipes e adotam uma abordagem para a resolução de problemas que coloca as necessidades dos clientes no epicentro da inovação. Além disso, eles encorajam suas equipes a experimentarem até mesmo falhar ao responder os desafios em evolução. Essa abordagem adaptativa e ágil não apenas aumenta a resiliência organizacional, mas também garante que os líderes tenham um apoio inabalável e as ideias brilhantes de seus membros de equipe ao navegar pelas complexidades das mudanças no comportamento do consumidor e das rupturas tecnológicas, fecha aspas. Muito interessante também a gente falar, né, mais uma vez, sobre adaptação e agilidade nos processos.
sempre foi, de alguma forma, colocado isso para as lideranças, né? E de uma forma geral para o ser humano, né? Quem se adapta às mudanças, quem se adaptar mais rápido, vai com certeza ficar no mercado. Quem demorar muito para se adaptar, pode não ter chance. Então, a gente começar a pensar sobre isso quando a gente fala das mudanças. E, claro, a gente precisa criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras psicologicamente, onde hajam esses vínculos emocionais genuínos. Isso é um trabalho que a liderança precisa fazer dentro do espaço que ela ocupa, dentro dessa empresa. Então, estamos tendo conversas onde os colaboradores podem realmente falar a verdade, podem se abrir, se sintam seguros para isso? Como na prática, líder, você tem feito isso acontecer? Será que você realmente está fazendo o exercício de estabelecer exemplos seus, onde os colaboradores entendam que existe esse vínculo de segurança, de confiança? Isso é muito importante falar, gente. Nenhuma equipe vai engajar, nenhuma equipe vai produzir, nenhuma equipe vai ser feliz, vai ter saúde mental, se não houver esse vínculo de confiança. Então, se tiver alguma coisa aí que não está funcionando na sua equipe, olha para essa questão desse vínculo de confiança, tá? E aí precisa fazer uma mudança para as questões práticas. Confiança, gente, é uma coisa complexa, na minha opinião, tá? Como é que eu te pergunto, né? Como você confia numa pessoa que você perdeu a confiança? Então, é algo que pode ser resgatado? Pode, mas vai dar mais trabalho. Então, o importante é ter esse canal aberto, esse lugar de segurança, para não perder a confiança, tá? Se você falou alguma coisa e essa coisa não vai acontecer, é importante que você volte para sua equipe e diga que não vai acontecer. Que isso, né, venha de você e não do corredor, de outras pessoas, de outros líderes. Então, olhar para como a gente tem feito isso na prática, sabe? Como isso tem acontecido no nosso dia a dia. A quarta tendência, resgatando o engajamento, inspirando e energizando os funcionários. Abre aspas. Em 2025, os líderes enfrentarão o desafio monumental de resgatar e manter altos níveis de engajamento entre os seus colaboradores. Com as mudanças constantes no ambiente de trabalho e a crescente demanda por flexibilidade, os líderes precisarão encontrar maneiras inovadoras de motivar e inspirar suas equipes. Isso envolverá a criação de uma cultura organizacional que valorize e celebre a contribuição única de cada indivíduo, promova o desenvolvimento pessoal e profissional contínuo e ofereça oportunidades de crescimento empolgante. Os líderes também precisarão se concentrar em construir relacionamentos autênticos com os seus colaboradores, demonstrando empatia, transparência e confiança. Ao investir no engajamento dos funcionários com paixão e propósito, as organizações poderão não apenas reter seus talentos mais preciosos, mas também impulsionar a inovação, a produtividade e a satisfação do cliente a níveis extraordinários. Fecha aspas. Bom, baita desafio, né? Baita desafio, principalmente quando a gente fala no indivíduo, que cada pessoa tem os seus motivos pessoais, né, para se motivar. E o líder precisa conhecer a sua equipe para conseguir promover ou pelo menos incitar esse movimento. E sem conhecer a equipe, não tem como, líder. Você não vai conseguir sair do lugar. Então, precisa promover ambientes, reuniões, sessões, momentos em que as pessoas possam falar de si, dos seus sonhos, de como elas estão se desenvolvendo, o que elas querem para a vida delas. Então, esse contato vai ser muito importante, esse conhecimento do seu time, para que você possa pensar em como você pode manter, né, a sua equipe engajada, inspirando e energizando sempre. Vamos para a quinta tendência, construindo pontes, harmonizando e integrando a geração Z no ambiente de trabalho. Abre aspas.
Em 2025, a geração Z representará uma parcela significativa da força de trabalho, trazendo consigo novas perspectivas, valores e expectativas. Os líderes terão um desafio crucial de criar um ambiente de trabalho que acolha e integre essa geração, ao mesmo tempo em que promovem a colaboração e o entendimento entre todas as gerações presentes. Isso envolverá a criação de iniciativas que valorizem a diversidade de pensamento, promovam a mentoria reversa e estimulem o aprendizado intergeracional. Os líderes precisarão se esforçar para compreender as motivações e as inspirações únicas da geração Z, adaptando suas abordagens de gestão e comunicação para atender às suas necessidades. Ao construir pontes entre as gerações e cultivar um ambiente de respeito mútuo e colaboração, as organizações poderão aproveitar todo o potencial de sua força de trabalho multigeracional, impulsionando a inovação, a criatividade e o crescimento sustentável. Fecha aspas. Bom, talvez esse possa ser o grande desafio, então, de 2025. Talvez, para alguns líderes. A gente precisa pensar realmente em como a gente pode fazer esse trabalho, né, multigeracional dentro das organizações. Porque não adianta só bater o pé e dizer que não vai contratar a geração Z. Uma hora, essa geração Z vai estar trabalhando com você, não vai ter muito para onde fugir. E aí cabe a nós líderes olharmos também no que essa geração contribui, o que a cultura organizacional da sua empresa contribui ou não para a entrada dessa geração. A gente precisa pensar sobre essa adaptação. A gente precisa pensar que eles estarão em uma parcela muito alta daqui a um tempo no mercado de trabalho. Então, fingir que eles não existem não vai funcionar. Dizer que não vai contratar não vai funcionar. E a gente precisa, sim, olhar para essa força de trabalho, entender, sim, as motivações e as aspirações deles e fazer essa adaptação, porque nós vamos precisar fazer essa adaptação. E aí, fecha aqui a matéria dizendo o seguinte: o futuro da liderança está aqui. E cabe a cada líder decidir como responderá a esse chamado. Ao adotar essas tendências e cultivar uma mentalidade de crescimento, os líderes podem não apenas navegar pelos desafios de 2025, mas também moldar um futuro mais brilhante para as suas organizações e para o mundo dos negócios como um todo. Que possamos, todos nós, levantar e abraçar essa oportunidade com coragem, compaixão e convicção. É isso aí, meu povo. Com certeza são tendências que vão nos encorajar e nos dar cada vez mais oportunidade de crescermos, se nós abraçarmos, né, essas tendências, essas oportunidades. Se a gente virar as costas, bater o pé, ficar igual criança birrenta, falando que não vai, que não quer, infelizmente, a gente não vai conseguir surfar essa onda e não vai conseguir colaborar, servir, né, de uma forma geral para o mundo que nós estamos. Então, cabem aqui muitas reflexões. Essas 5 tendências não são fáceis. Muitas aqui, né, já estão dentro do nosso escopo de trabalho, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, mas cabe, de repente, nesse ano de 2025, você como líder, olhar para cada uma delas e ver como você pode contribuir com essas 5 tendências dentro do teu trabalho, dentro do teu setor, dentro da tua empresa. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre 5 tendências, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com,
nosso-ead.com e fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.